Fala people, belezinha? Freire Neto na área, de volta aqui na BYD Carmais em Fortaleza para conversar com meu amigo Ayrton Batista, conhecido muito aqui pelo mercado como Zezinho também, né, Ayrton? Para falar sobre um carro que me chamou a atenção. E olha, Ayrton, eu sou fã de SUV, mas quando eu vi o BYD Ram, eu fiquei realmente impressionado. E a gente estava batendo um papo aqui antes da gente gravar esse vídeo, você me dando uma aula aqui, um verdadeiro subsídio de informações, não só sobre o carro, mas também sobre a BYD. Eu queria justamente bater esse primeiro papo com você aqui no Motores e Ação, para a gente falar sobre o Ram, esse carro que é um carro meio que exclusivo no mercado brasileiro, né? E tem competidores aí, concorrentes, que são bem mais caros do que ele, mas entrega tanto quanto ou até mais conteúdo, né, Ayrton? Como é que tá? Primeiro fala pra gente o que é esse sucesso do Ram e como é que tá a procura por ele, quem é esse cliente do Ram? Bacana, Freire. Te falar aqui um pouco sobre o que é esse carro para a BYD, né? É um sedã que ele veio derivado de um conceito esportivo, né? Esse carro chamava Exceed, ele foi desenvolvido em 2020, e aí por razões de pandemia, tudo que a gente passou naquele período, foi um projeto que não avançou, mas ele cedeu bastante elementos de design e várias tecnologias para o Ram, né? E o Ram, na época, passou por um pouquinho depois, em 2022, passou por um facelift, né? Atualizando várias tecnologias da marca, recursos no interno, como bancada mais esportiva, uma bancada bem confortável, mas com aquele aspecto mais esportivo, né? Sistema de suspensão diesel, que a gente conversou sobre ele agora há pouco. Esse carro tem a primeira geração da tecnologia, que é uma suspensão que, de acordo com o seletor de condução e alguns ajustes que eu posso fazer no multimídia, ele vai proporcionar diferentes amortecimentos para diversos usos. No uso mais esportivo, ele enrijece para você ter mais estabilidade. No dia a dia, você tem um carro com a suspensão mais maleável para absorver melhor as imperfeições do piso, né? É um powertrain aí de 2 motores elétricos, uma bateria de 85 kW, é uma bateria enorme, proporcionando até 602 km de autonomia. Para um carro elétrico é bastante autonomia, né? Tem uma autonomia, um tempo de recarga aí na faixa de 15 horas no carregamento em corrente alternada, em 7 kW. O carregador acompanha o carro no ato da aquisição. Sim. E a performance é sensacional. 70 kg de torque, 0 a 100 em 3,9 segundos. E esse 0 a 100 está estampado lá na traseira do carro, né? A gente já mostrou, inclusive. E um carro voltado para executivo, para quem gosta de acelerar e gosta de conforto. E outro detalhe, né? Quem gosta de andar atrás é quem manda no carro, é isso? Tem um recurso lá atrás. Na China, eles gostam muito de privilegiar o proprietário nesse uso com o motorista, né? Que ele ande lá atrás. Para otimizar a rotina no dia a dia, a pessoa vai trabalhando lá atrás e o motorista conduzindo o carro de ponto A para o ponto B. Então lá atrás tem uma tela entre os dois bancos que você proporciona o controle do banco do passageiro direito, né? Ele estende o banco para o passageiro ficar com a perna bem mais à vontade. Os bancos têm ajuste do encosto, mesmo na parte traseira, refrigeração e aquecimento, de acordo com a condição climática, e ele vai mandar em N fatores, seja no multimídia, abertura e fechamento da cortina e do teto solar, sistema de som, tudo ele vai mandar pelaquela tela. É realmente uma extensão do comando dianteiro para quem vai atrás. Quem ainda não conhece o BYD Ram ou tem curiosidade para conhecer, aqui na Carmais a gente pode fazer o test drive? Claro, nós temos unidades disponíveis para essa finalidade, né? A experiência de condução desse carro é muito exclusiva. O carro tem para-brisa polarizado, é uma tecnologia que vem de óculos, né? Então ele filtra o ultravioleta de forma diferenciada para não aquecer ali a mão ao volante no nosso clima, é muito importante. Head-up display, projeta informações no para-brisa, tudo isso a gente apresenta no test drive, é muito importante essa experiência com o carro. Verdade. Viver a experiência Carmais, né? BYD Carmais é uma coisa que a gente sempre fala nos vídeos. Mas, Zezinho, além de falar, vamos fazer um test drive aqui em Fortaleza para poder mostrar, ambientar, né, a quem está acompanhando a gente,
como é o BYD RAM por dentro. Vamos lá? Vamos lá. Zezinho, já dentro daqui do RAM, queria que você falasse uma coisa que a gente esqueceu de falar, na verdade eu nem perguntei, que é sobre o sistema de som. Ah, aí é uma parte que merece bastante destaque, né? Freire, embora eu tenha tirado o Waze aqui da sua execução primária, ele tá como secundário, vai continuar te dando os direcionamentos e avisos, tá? Certo. Eu jogo aqui um YouTube, por exemplo, vamos considerar aqui o sistema de som da Enaudi, americano, né? Dotado de subwoofer, palco completo, sistema de processamento 5.1, com emulação de estúdio, inclusive. Então é um sistema de som muito potente, considerado high-end para um carro, né? Ele dá palco 5.1, então muito bacana. E essa tela tem capacidade de executar os clipes em 4K. Perfeito. Outro detalhe que você estava me falando, que você até falou quando a gente estava conversando, sobre a questão dos vidros, né, Zezinho? Esse carro, além do para-brisa polarizado que a gente já falou, ele é dotado de vidros laminados duplos, né? São como se fossem dois vidros unidos, né? E isso com a finalidade de um melhor filtro ultravioleta, uma melhor capacidade térmica e acústica, né? Prezando aí pelo silêncio, que é essa vedação acústica que você está vendo aí da cabine. Aqui, Freire, na tela, eu tenho como particionar o conteúdo e você continua com o seu GPS. Certo. Um importante diferencial também da marca, que você tem como fazer no volante, mas eu vou fazer aqui na tela, é o giro dela. Isso. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O pessoal não entende muito a finalidade, mas é essa aqui, ó. Você está usando um aplicativo fundamental para o seu deslocamento, sem abrir mão do entretenimento que está acontecendo, né? Para as pessoas do carro e até para você mesmo. Excelente. Outra coisa que a gente estava falando ali em off, antes da gente entrar no carro, é a questão do acabamento, né? A BYD trabalhou muito essa questão da qualidade no acabamento, e a impressão que você tem quando você entra em um BYD é que é um novo patamar, né? De qualidade. Tá bem alinhado com esse público A, né? Que já vem de uma exigência aí de um produto possivelmente inglês, alemão, os altos níveis de produto japonês e americano também. Então ele já tem esse patamar como referência, e aí é utilizado quanto menos presença plástica melhor. Sim. O carro tem muito couro, muito black piano, um aço escovado e muito acabamento emborrachado, né, que privilegia esse nível de acabamento. Verdade. Acabando com todo aquele preconceito que existia antes com o carro que era produzido na China, né? Exatamente. Se criou muito um estigma daquelas outras marcas que vieram no passado, e aí até os concorrentes e os haters, né, se utilizam disso para ficar, não, é um carro chinês. Só que a BYD realmente ela chegou com um pensamento totalmente diferente, né, Zezinho? Totalmente. Eles primeiramente nasceram elétricos e eletrificados. É uma marca que tem esse desenvolvimento muito forte no line-up, por várias tecnologias que a gente já conversou aqui em off, mas realmente eles assumiram que querem se posicionar, estão se posicionando em seus lançamentos realmente no segmento premium.
o cliente, o seu cliente do RAM, ou de qualquer outro carro que chega na loja, ou que faz o test drive, ele fica impressionado? Quais são as principais coisas do carro que ele chama mais atenção? Freire, o comportamento de suspensão do carro que você está podendo sentir agora no trânsito, ele é diferenciado. Verdade. Não transmite para os ocupantes a questão das imperfeições. A gente tem um pavimento muito ruim a nível geral no Brasil. Então isso é um destaque do carro, o sistema de amortecimento DISOS, né? Que é aquele que eu já te fiz uma introdução aí sobre o que é a tecnologia. A gente pode falar numa outra oportunidade em detalhes, mas a suspensão, esse cuidado com a vedação acústica... Isso, impressionante. A refrigeração do carro tem essa parte aqui dos bancos, né? Que podem ser refrigerados. Eu venho aqui num toque na tela, eu consigo refrigerar o seu banco e o meu aqui. Então, pelo ar-condicionado, ele já joga nos bancos e traz um conforto a mais. No nosso clima, isso é sensacional. Ajuda muito, principalmente aqui no Nordeste, né? Esse carro tem um outro importante atributo também, levando em conta a qualidade de vida no habitáculo, é a purificação do ar. Perfeito. Por conta do que acontece na China em termos de indústria, né? Eles têm muita... estão trabalhando isso, por isso que hoje a China ela é topo no desenvolvimento da eletrificação na eletromobilidade, para baixar a emissão de CO2. Então esse carro é dotado de um purificador de ar, né, com um ionizador para baixar o nível da cabine. E ele tem um medidor aqui em tempo real. O nível de partículas poluidoras externamente do carro e internamente. Entendi. Tem outro detalhe que eu estava lendo, não sei se essa informação é verídica, você pode até me corrigir. Se a entrada de ar estiver aberta e ele detectar que está vindo muita fumaça de fora, ele também faz esse travamento aí da recirculação? Ele tanto fecha como ele trata aquele ar que entrou já com o purificador. Perfeito. Você viu que tem a tecla para purificar, mas ele vai entrar com função automaticamente. Entendi. Em tempo real, Freire, aqui em cima ele está mostrando, ó, interior e exterior, a qualidade do ar. Então ele vai ter essa detecção e essa atividade assim que ele detectar qualquer anomalia na qualidade do ar. Excelente. Até na volta vou fazer aquele teste do executivo para andar ali atrás. Certo. Mas realmente é impressionante esse conforto, o nível de conforto de acabamento. Diferentemente dos primeiros carros tanque que eu vi, né, que tinha uma assinatura da Dinastia aqui, né? Isso. Em mandarim, já está vindo com BYD. Exatamente. Tanto no emblema da frente quanto no volante, né? A BYD está passando por uma mudança para se globalizar ainda mais, né? Ela já fez a expansão na Europa, está bem presente na Alemanha já, inclusive, na Ásia, até na Oceania. Então, vamos dizer, expansão dela na América Latina traz essas adequações de mercado, né? O aspecto de Dinastia foi para trazer um pouco da cultura chinesa sobre o dragão, sobre as famílias que tiveram dinastia ao longo dos milhões de anos na China, mas hoje ela está fazendo uma transição como a marca mesmo, né? Passei poucas vezes aqui. Outra coisa que eu ia te perguntar, sobre tecnologia, quem compra um carro nesse nível, algumas pessoas não valorizam muito, né, dependendo da idade, mas hoje em dia se fala muito em tecnologia, em conforto, em segurança também. Exatamente. Quantos airbags? São 9 no RAM, né? Inclusive de joelho para os ocupantes. Quanto a essa questão de segurança, Freire, esse carro ele é rodeado de radares, né? Eu já te falei também numa outra oportunidade que isso é um foco da BYD, o desenvolvimento em tecnologia de radar. Então, esse carro ele tem sensibilidade em caso de colisão traseira, inclusive, né? Que são tecnologias já presentes nos mais altos níveis de veículos das melhores marcas. E a BYD também tem essa prioridade quanto à questão de detecção de risco, para o carro se precaver daquela situação. Perfeito. E além de todas as funções que a gente já conhece no mercado, né? Exatamente. ABS de última geração, controle de tração,
controle de estabilidade, toda essa questão aí que hoje já é Active Cruise Control. Exatamente, Active Cruise Control, ele inclusive detecção de faixa, tangência dentro da faixa, são os mais altos níveis das últimas gerações de tecnologia. Então você tem um carro que esterça bem no controle de cruzeiro semi-autônomo, breca com a distância bem controlada, sem gerar aqueles sustos que as primeiras gerações traziam. Então tá bem desenvolvido isso. Show de bola. E como a gente estava falando antes, num uso totalmente urbano, ele pode chegar até 600 km de autonomia. Exatamente. Já teve clientes nossos que fez até mais, mas Caramba. Isso é muito da administração da potência usada, topografia do piso que você está andando. Se pegar muita subida, tende a ter um consumo maior. Até adaptação a dirigir um elétrico. Exatamente. Né? E o elétrico, ele é um carro muito prazeroso na entrega de potência e torque, né? Sim. Um carro desse que tem 70 kg de torque na hora que você acelera até embaixo, tem cliente que tem a vontade de se utilizar várias vezes disso no seu dia a dia. E aí a autonomia dele não é a prioridade é realmente é o torque, né? Aqui, Freire, você tem o sistema multicâmera do carro, né? Certo. Que você, na hora de manobrar, escolhe vários ângulos. O dianteiro, o traseiro. Se você quiser a dianteira de uma forma bem angulada, traseira. Aqui para você ver os dois pneus do carro dianteiros onde vão passar. Ideal para um acesso estreito, tá bom? E aqui eu escolho necessariamente um ângulo privilegiado do pneu esquerdo ou do pneu direito. E aqui uma vista panorâmica do carro. E aquilo que você estava falando lá no shopping, antes da gente chegar, que o motorista, quando se acostuma com isso aqui, nem precisa mais de retrovisor. Não, você se habitua a manobrar o carro por aqui e aí é uma nova realidade. Uma solução interessantíssima, porque você tem um carro mais largo, né? A própria disponibilidade da roda é diferente do que a gente está acostumado, e aqui você tem a solução ideal. Acabaram os riscos, né? Exatamente. Aquele risco de ralar a roda numa calçada, subir numa guia, bater num jarro mais baixinho de planta ali no jardim de casa. Até segurança, uma criança que você não está ouvindo. Criança, um pet, né? Que é muito comum eles dormirem embaixo do carro por ser frio. Verdade. Isso acontece. Essa disponibilidade a mais. Inclusive, Freire, esse carro, ao estar em deslocamento, você tem a opção de ver ele por baixo. As câmeras fazem uma projeção via software. Fantástico. Que você deixa o carro de forma transparente, que é para ver um bueiro, um buraco, ó, você vê tudo aí. Sim. Um toque só aqui na carroceria, ele já some. É muito intuitivo e com muitos recursos que outros carros que a gente está acostumado no Brasil não tem, né, Zé? Exatamente. Com essa qualidade de imagem, as câmeras são todas de alta definição. É bem difícil, não é comum. Por isso, uma coisa que eu sempre falo no Motores, sempre falo nas resenhas, nos vídeos: nada melhor para falar de um carro ou para criar um conceito, né? Nada melhor do que fazer um test drive e de conhecer, né? Com certeza. O test drive, tem muitos clientes hoje que ainda tem muita resistência, não quero andar, só vou andar depois de comprar. É o contrário. Ande, porque todas as marcas têm um foco numa característica, em várias características, e só no uso ali, naquela experiência de condução, é que você vai poder saber se o carro realmente está bem adequado para o seu dia a dia. Verdade. E principalmente quando a gente fala de uma marca que chegou no Brasil, já está há bastante tempo, mas vendendo automóvel há poucos anos, né? Isso. E para você ter noção do que ela pode te oferecer, do que ela vai oferecer ainda, né? Isso é que é muito legal. Se você tem um benchmark, tudo que tem de melhor em um produto, aí realmente você muda o conceito e o valor do carro, né? Parte do princípio que BMW, Mercedes, Audi, Land Rover, Volvo, todas que são referência hoje em dia, um dia começaram
sem a formação do brand, da marca. Isso. O que formou a marca? Confiabilidade do produto, o design que é belo, na maioria das vezes, e a qualidade do produto, a característica de uso do produto. Uma marca para chegar com o know-how da BYD em carros elétricos e eletrificados, ela vai colocar o melhor do desenvolvimento dela nesse produto. Venha fazer o test drive que você vai comprovar o nível de desenvolvimento desses carros. É fundamental. E outra coisa, não é porque eu estou na frente dele não, mas eu fiquei impressionado com o nível de treinamento da equipe, não só do Ayrton, né, como gerente da loja aqui de Fortaleza, como também todos os consultores com os quais eu conversei. Todos estão afiados conhecendo o mesmo produto. É outro diferencial, né? Quando a gente fala experiência BYD Car+, tem a ver com isso, né, Zezinho? O consultor, ele não pode ficar à mercê das informações que o cliente tem, né? É um segmento, a gente está passando por um processo de mudança de matriz energética, né? Eu estou saindo do petróleo para uma energia renovável. Freire, você já imaginou que a gente vai ter a placa solar para abastecer a sua demanda da sua casa e da sua locomoção? Eu tenho que ter uma pessoa muito capacitada na linha de frente para encaminhar o cliente para o melhor produto, para o melhor projeto solar para atender o dia a dia dele. Perfeito. E chegar nessa solução energética para ele. Isso é o futuro agora. A gente pensava há 2 anos atrás que isso ia demorar muito, mas isso já acontece no Oriente com bastante frequência. E agora chegou via BYD, e na Car+, nós temos a equipe plenamente treinada para lhe direcionar para o seu melhor produto. É isso aí, a melhor solução sempre. A gente vai curtir mais um pouquinho aqui esse test drive, esse fast test drive aqui pelas ruas de Fortaleza. E lá na BYD Car+, a gente vai encerrar, inclusive com a cereja do bolo, uma informação e uma coisa que eu acho um grande diferencial da BYD em relação às suas concorrentes. Fiquem aí com mais imagens do BYD RAM elétrico. Pois é, meus amigos, encerramento aqui do nosso dia de RAM. Queria começar agradecendo essa oportunidade aqui ao amigo Ayrton por esse dia especial, pela aula que a gente teve aqui, pela imersão no mundo dos elétricos e principalmente no mundo BYD, e com essa experiência que eu convido você a ter aqui na Car+, pilotando o RAM e qualquer um dos outros modelos. Mas antes da gente encerrar, Zezinho, eu queria que você falasse um pouco sobre uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu conversei com o Henrique Antunes a primeira vez no Motores e Ação. Vou botar até um cartãozinho aqui dessa entrevista, acho que foi em 2021, né, Sandra? 2021 ou 2022. Um abraço, Henrique, que ele falou o seguinte: a gente vai ter a solução integrada para o cliente ou para a empresa que quiser ter essa solução BYD. Eu queria que você falasse sobre isso, Zezinho. Quer dizer que eu, como cliente, pessoa física ou como empresa, vou adquirir um carro ou uma frota BYD na Car+, eu posso também contratar a solução em energia solar? Isso, Freire, a gente está trazendo essa viabilidade energética, né, o complemento da solução energética para o cliente. O carro já é uma parte dela, a locomoção, mas imagina que a gente vai calcular a demanda da sua empresa, da sua casa, do seu escritório, como for, casa de campo, e vamos somar a demanda que você usa em quilômetros por mês aí, vamos fazer a conta da recarga que você vai ter que fazer no carro para cumprir aquilo e fazer o projeto solar sob demanda para atender a sua demanda de casa, empresa e do carro conjunto. É sensacional. Isso você vai ter aqui na Car+ dentro de 60 dias. Pronto, até julho, né? No máximo meados de julho. Teremos isso em operação aqui. Excelente. É só vir aqui ou em qualquer uma das lojas Car+, daqui para lá teremos novidades também, né? Exatamente. E outra coisa, o cara o interessado, né? O cliente, ele está comprando
o seu veículo ou a sua frota e combustível zero, né? Zero custo de carregamento. Incentivo de PVA, custo de manutenção tabelado até 100 mil quilômetros, baixíssimo, a partir de R$ 410 a cada 10 mil quilômetros. Então você imagina rodar com carros maravilhosos em termos de potência, frenagem, conforto e acabamento, pagando um custo de manutenção que chega a ser irrisório pelo que o carro proporciona. É um diferencial e mais uma vez eu bato na tecla. Viva a experiência, faça o test drive e venha conhecer. Para finalizar, Zezinho, esse aqui é o carregador que o cliente recebe quando compra? Exatamente, a estação de carregamento, o wallbox vai para a residência do cliente, onde ele quiser recarregar o carro, na capacidade máxima de velocidade de carregamento residencial. Perfeito. Tomada 32 amperes, infraestrutura básica e aqui as proteções básicas também, climáticas, pico e queda de tensão para proteger o carro, a bateria e a residência do cliente. No caso do carregamento total do RAM, quanto tempo essa estação? Se ele estiver completamente vazio, sem carga alguma, 15 horas. Normalmente a gente orienta o cliente a fazer uma rotina de carga, quando ele chegar em 35% da bateria, carrega à noite e no outro dia vai estar full. Perfeito. É isso aí então, qualquer dúvida, qualquer informação, você vem aqui na BYD Carmais em Fortaleza, em breve em Natal, né? Com loja sendo montada no Natal Shopping, já tem stand montado em Teresina, né? Teresina, exatamente. Shopping Poti, se eu não me engano. Exatamente. Lá em Teresina, Juazeiro do Norte também, em breve, teremos aí BYD Carmais e um projeto audacioso que o Léo e o Rodrigo falaram para mim já, até em off aqui, em outras vezes, né, nesse crescimento na rede de carregamento, né, Zezinho? Porque muita gente tem aquele preconceito, aquela dúvida, vai ter estação de carregamento ou não vai ter? Não, mas é algo que a BYD também vai estar envolvida, então vai ter uma malha de carregamento bem parruda, de forma que os carros tenham bastante viabilidade para trafegar a longas distâncias durante o dia e isso deixar de ser um incômodo. É isso aí. E em breve tem test drive aqui do ET3, do D1 e do OnePlus. Meu amigo, obrigado aí pela experiência, tamo junto. Por nada. Senta a pua. Bora, people!